a pesquisa parte de um mal-estar, né? Ostentação de enriquecimento de líderes religiosos, simultaneamente as tentativas de ampliação por esses líderes de concessões do Estado. Então, por isso, religião e caridade. Então, há uma justificativa, né? Os proponentes desse tipo de busca, desejo, seja lá o que for, né, ambição, né, por ter mais do Estado, então eles dizem o seguinte: através da caridade, seja dependendo da religião, filantropia ou emergências de assistência social, dizem tais religiosos que cumprem funções que são obrigações do Estado. Então, supõe que seria justo ter uma certa contrapartida. E no caso específico, né, da pesquisa, contrapartidas fiscais. O argumento ele não é novo. Na verdade, existe um lastro histórico. O ineditismo da história da República Federativa Brasileira não fica por conta do teor do discurso, né? Esse tipo de justificativa, mas tem a ver com os religiosos que vocalizam tal discurso. Então, atores novos em cena. Antes, historicamente falando, né, a cúpula hierárquica da Igreja Católica. Agora, recentemente, setores específicos das igrejas evangélicas emergentes. E se vocês me permitem o termo, igrejas de franquias. Então, as reivindicações, elas vão ao executivo, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Então, o que querem? Querem algum tipo de perdão de dívida. E no caso aqui específico da nossa pesquisa, dívidas tributárias. E ao legislativo, né, esses proponentes buscam ampliação de concessões através de leis, enfim, seja lá o que for que o executivo pode fazer. Então, é mais ou menos o entorno, né, da pesquisa contempla essas situações. E aí tem uma solução simplificadora, né? E aí a gente pode conversar sobre ela. Vamos taxar as grandes fortunas religiosas que se desenvolveram através de atividades outras. Atividades que implicam em lucro. Então, não são instituições sem fins lucrativos. São instituições lucrativas. Então, nesse sentido, basta a gente cercar esses grupos que obtêm grandes fortunas através da linguagem religiosa e das instituições religiosas e está contornado, está resolvido o problema. Só que a realidade é um pouquinho mais complexa do que essa solução simplificadora, né? Porque a gente está falando que estabelecemos regras para todo o campo religioso, tendo em mira os mercadores da fé. Então, estejam eles, os mercadores da fé, numa sessão espírita kardecista, numa sinagoga do judaísmo, numa missa católica, num culto evangélico, num show gospel, ou no quintal do terreiro de Umbanda e do Candomblé. Então, regras que a gente tente estabelecer, e aí no caso, questões fiscais, olhando para os mercadores da fé, a gente vai estar lidando com múltiplas realidades no campo religioso que não tem nada a ver com essa lógica. E aí torna a situação muito complexa. Aí entra na pesquisa, né, algumas perguntas e alguns gráficos são muito reveladores da questão liberal, da questão do como que esses religiosos encampam discursos liberais quando se fala de direitos e como que eles estranham, né, mesmo no liberalismo, né, econômico, político, quando o tema são deveres ou são responsabilidades. Então fica uma linguagem dúbia, fica um comportamento antagônico, defendem a liberdade das opiniões, dos seus cultos, da sua imprensa, tudo isso sua, tá? É sua opinião, é o seu culto, é a sua imprensa. Agora, quando confrontados com as responsabilidades públicas, quando a gente fala de república, de bem comum, eles apelam para a condição de perseguição religiosa.
E aí isso me parece que também é histórico, né? Eles correm para o altar querendo remissão. Eles usam os símbolos religiosos como escudo. A distinção entre igreja de franquia e igreja local comunitária, eu acho que é fundamental nessa discussão.